Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje fazendo um vídeo num formato um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Das entrevistas, dos podcasts. Hoje é dia 30 de dezembro de 2024 e eu quero comentar sobre um tema que está tendo muito em alta, principalmente entre os médicos e estudantes de medicina agora, que seria a OAB para médicos. Então, não é a primeira vez que isso acontece na história da medicina do Brasil. Lá para os anos 2000, se não estou enganado, isso já aconteceu, né? De tentarem fazer um exame de ordem para o médico ter o registro, né? Que seria o Conselho Regional de Medicina, o CRM, né? O número de CRM, o seu número de registro profissional. Inspirado, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, que precisa ter a prova para você. Você pode fazer o direito, o curso, né, que permite você ser advogado, promotor, juiz, enfim. Mas você teria que prestar uma prova para conseguir poder exercer a profissão. E o CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, quer fazer a mesma coisa, de modo a, como posso dizer, tentar barrar médicos ruins. Bom, para mim, eu acho que a medicina, na forma que ela está sendo exercida no mundo de hoje, mas não só no Brasil, mas no mundo, especialmente no Brasil, vou comentar um pouco da história brasileira aqui nesse vídeo. Eu recentemente li os livros daquela, não sei se a gente pode chamar assim de trilogia, do Laurentino Gomes, dos 1820, 1808, 1822 e 1889, além do Casa Grande Senzala. E cara, eu como estudante de medicina, pegou muito forte isso. E de eu passar minha vida inteira ouvindo as pessoas falando do que é o médico, do que seria o status, do que seria o sucesso. E aquilo pegou forte. O Brasil, em sua fundação, ele é um país periférico. Ou seja, ele é um país que ele foi sempre destaque por ser um polo exportador de commodities, seja ele açúcar, borracha, café, matéria-prima bruta. E sim, havia pessoas endinheiradas, vídeos senhores de engenho, os barões do café. Só que nunca foi uma coisa culta, chique, porque as cortes portuguesas, apesar delas nos bailes que eram feitos no Rio de Janeiro, você vê que as pessoas tinham muito dinheiro, elas não tinham refinamento, classe. Então, esses senhores de engenho ricos, essa nova elite rica, né, que não era nobre, por assim dizer, não tinha uma educação nobre, nobre em termos de ser um cavaleiro que lutou nas cruzadas, esse ponto. Mandava os seus filhos para estudar na Europa, né, seja em Coimbra, na França, na Inglaterra, na Alemanha, locais supostamente cultos, porque lá eles poderiam ter um estudo e, além de ser rico, eles teriam uma cultura, um refinamento. O que acontece? Isso reverte hoje nessa abundância que nós temos de mão de obra especializada, nessa abundância de doutores, de bacharéis, de médicos, de professores, enfim. É ruim? Não. Claro, acho que se você tem a sua vontade de especializar, de aprender por um gosto pessoal seu, que nem eu tenho, acho isso excelente. Mas reforça muito um complexo de inferioridade social do brasileiro, de não se sentir suficiente com o que ele é, um senso de vergonha da sua identidade. E isso reverte na abertura, no Brasil ser um dos maiores, acho que se não me engano é o país que mais tem faculdades de direito no mundo. Então, todavia seria um dos países que mais tem advogados no mundo. Obviamente que não só nos advogados, mas como tudo na vida, nem todos os advogados são bons, assim como nem todos os médicos são bons, nem todos os engenheiros são bons. Existem excelentes médicos, excelentes advogados, excelentes tudo brasileiros. Não é uma questão de não qualifica ele ser brasileiro, ele ser bom ou ser ruim. O que eu quero dizer é que, voltando à parte da prova,
se não me engano, acho que foi na década de 2010, por volta de 2015, houve um aumento expressivo do número de faculdades particulares de medicina no Brasil. Então, especialmente no interior do Brasil, com uma justificativa de que precisamos de mais médicos ou que precisamos acessibilizar a medicina, que houve um movimento crescente das cotas para universidades públicas, que hoje em dia eu, com uma visão mais ampla, né, desse processo como uma política pública para aumentar o número de estudantes. Voltei aqui que tinha caído o suporte. Mas, enfim, com uma política pública para você é, dar mais acessibilidade ao curso da medicina, que ainda hoje é um curso bem elitista. Eu falo porque eu faço parte dessa elite, não nego. Sou extremamente privilegiado pelos meus pais, pela minha família, conseguir pagar medicina. É um curso difícil. Não haveria condições de ser pago. Há alguns poucos incentivos, principalmente pelo programa do ProUni, para medicina, mas ainda assim é um curso extremamente elitista. Vende a história do Senhor de Engenho para os café, mandar as pessoas estudarem na Europa, os filhos, para voltar e trazer um pouco mais de cultura. E lembrar que a medicina, ela não só na religião judaico-cristã, né, judaísmo, cristianismo, até mesmo na Índia, na China, ela provém de um sacerdócio. Então as pessoas iam aos templos, às igrejas para se tratar, para ser atendidas por um médico, por um padre, por uma freira. Elas iam, num momento de muita vulnerabilidade, né, ser atendidas por uma moléstia, por uma doença, ser tratadas. E não digo que seja errado, que seja ruim, que seja feio. Pelo contrário, eu sustento, mas desde que feita de forma justa. Esse movimento todo de você pagar, de você criar uma super comercialização dos profissionais de saúde, você acaba por criar um movimento muito negativo. De venda de falcatrua, de venda de você vender tratamento, você vender esperança, você vender coisas que não vão agregar em nada, que só vai fazer o cara te dar dinheiro pra nada, enganar pessoas que não tem instrução e não tem obrigação de ter, porque é médico, profissional de saúde, você tem que saber filtrar dentro dos artigos, dentro dos protocolos e passar a melhor informação possível para o seu paciente. Assim como eu também não vou saber os detalhes de como construir um prédio, uma ponte ou da parte legal, que eu vou procurar um outro profissional que vai saber isso. Mas cabe dentro da minha obrigação profissional fazer o melhor para o meu paciente. Eu vejo que isso reverte desse laço que tem a medicina com uma coisa elitista, com uma coisa de um complexo de inferioridade, não só do brasileiro, mas como do mundo. Porque a medicina, ela tem essa conotação de status, de poder social, econômico, político, que muitas vezes nem chega a ser verdade, chega mais a ser uma questão de vaidade, de ego, do cara mostrar que tem. Às vezes ele tá todo endividado, não tem o que é e o que parece ser. Às vezes essas coisas se diferem. E você também acaba por selecionar um perfil psicológico muito ruim. Não só, nem cheguei na parte intelectual dos médicos, mas um perfil psicológico muito ruim. De pessoas muito despreparadas para lidar com um ser humano em um momento de muita vulnerabilidade. Porque eu lembro que quando eu estava no cursinho, cara, é um ambiente muito ruim, muito hostil, muito duro, muito competitivo. Assim, você faz muito mal para sua saúde mental. Muito mal. De verdade. É uma coisa extremamente horrível. E o ruim é que você não tem como buscar uma validação externa, porque todo mundo tá na mesma situação que você. Todo mundo tá pensando no vestibular, pensando, meu Deus, é um ano que eu não tô fazendo nada da minha vida, entre muitas aspas, um sentimento de desesperança, que aliás é um dos piores sentimentos que você pode sentir, porque a desesperança que está relacionada com você jogar a toalha, vamos dizer assim.
O sentimento de você jogar a toalha é muito mais relacionado à desesperança do que à tristeza em si. Eu vou ver se eu acho algum artigo para colocar aqui na descrição para vocês darem uma lida. Você seleciona pessoas não preparadas, que têm uma cicatriz mental e emocional muito forte, desse período do cursinho de competição interna. Você tem uma competição interna também para você passar nas provas de residência, né, que vão ser essa segunda parte, se você vai ser... A prova de residência seria tipo, por exemplo, você vai passar no endocrinologista. Ele vai fazer provas para se especializar nisso. Você vai passar num urologista. Ele precisa fazer cirurgia geral, depois urologia. E tem essa outra competição. Esse perfil psicológico de insegurança, de não sou bom o suficiente. Isso é um problema muito sério. Você seleciona isso. Além da parte intelectual, que às vezes as pessoas, por essa pressão de eu tenho que ser médico, eu preciso ser um médico, eu preciso, entre muitas aspas, ganhar dinheiro, porque é uma profissão que tem status, atrela muito status à medicina, às vezes erroneamente, às vezes nem, às vezes tem outras profissões. Ele pode ser um profissional, tipo, sem, com todo respeito, todo mérito, vida longa, ele pode ser um marido de aluguel e ganhar muito mais dinheiro que muito médico, porque o médico não sabe investir, ostenta tudo e vira um dublê de rico, que é errado. Vamos ver se a gente acha alguém para falar sobre isso no podcast. Mas voltando, e o que eu vejo é que a faculdade de medicina é extremamente rentável nesse sentimento de não sou bom o suficiente, de preciso de algo, preciso passar, não estou conseguindo passar numa universidade pública, meu Deus, eu preciso entrar na medicina. E acabo por entrar em universidades particulares, que são extremamente caras, e o preço nem se reverte em qualidade. Eu lembro que eu fui num congresso no meio do ano, era um congresso voltado a estudantes de medicina mesmo. E eu fui conversando com pessoas de outras faculdades do interior, e cara, preços absurdos de faculdade e certas matérias que seria interessante eles terem com especialistas, por exemplo, anestesiologia. Eles não tinham com anestesiologia. Eles tinham com um clínico geral. Ele sabe dar aula, mas muito mais interessante você ter experiência de intubação com um especialista nisso, que é um anestesista que faz um monte. Tem outros especialistas? Claro que tem. Mas você pagando, imagino que deva ser algo muito bom. E essa questão de... Vou comentando outro assunto, né? Eu não quero deixar o vídeo muito extenso, mas essa justificativa de mais médicos não se reverte tanto porque ainda assim a maior concentração de médicos está no sul e no sudeste, que são as regiões que ainda não têm mais dinheiro. Então, haveria que de haver uma outra organização político-social para abrir atrativos para os médicos irem para a região norte e nordeste, principalmente. Talvez através da telemedicina agora, nesses ramos pós-Covid, mas vamos ver como seguem a cena dos próximos capítulos. O que eu quero dizer é que se você pensa em fazer medicina porque outras pessoas falaram para você fazer, porque eu quero fazer por status meramente, porque eu quero fazer por reconhecimento, porque eu quero ser... ter essas coisas que eu acabei de falar, que vem de um complexo de inferioridade, de desconhecimento. Eu já cansei de ver incontáveis pessoas ficando 4 anos em um cursinho pré-vestibular para entrar em medicina, tá? Em uma universidade pública. É uma realidade, porque os preços das particulares são muito caros, tem uma pressão social das escolas, dos cursinhos, que você tem que prestar, entrar numa universidade pública. Foi muito maléfico para mim, confesso que foi muito, muito ruim. É duro para minha família pagar a faculdade, mas foi um ganho astrondoso, bizarro para minha saúde mental, entrar na faculdade particular. E você tem que considerar, porque é um curso que você, querendo ou não, por você entrar em contato com a sociedade, em especial as camadas mais humildes da sociedade, né? Pessoas que
precisam utilizar o Sistema Único de Saúde, pessoas que têm uma vulnerabilidade socioeconômica e psicológica, né, estão adoentados ou têm alguma questão a ser resolvida em termos de saúde, você acaba aprendendo bastante da perspectiva social. Você, claro, também aprende muito da medicina, né, de como se cuidar, de como se tratar, do tratamento das doenças, como que funciona, como que você pesquisa para se tratar. Você faz um network muito bom. E eu quero desestimular aqui nesse vídeo as pessoas que querem fazer por ganhar aquele muito dinheiro, muito glamour, ostentação. Acho que você pode ser um empresário. Eu quero ser um empresário, mas não quero fazer desse jeito de medicina, no sentido de como um lucro extorquir meus pacientes. Não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa justa. E encorajá-los, aqueles que querem fazer porque gostam, de ajudar, de aprender, de querer ser melhor, por um desejo mesmo deles. E dizer que eu apoio realmente essa prova para medicina. Acho que pode tentar reduzir os médicos que vão a plantão, vão prestar serviços de pronto-socorro no Brasil, porque eu vejo não só no próximos a mim, mas no geral, há pessoas que eu falo, eu não me sinto confortável com ela atendendo, assim, no, numa emergência. Acho que falta muito estudo, falta muita maturidade emocional, mental, para conseguir lidar com essas pessoas. Mas, pessoal, queria perguntar para vocês o que vocês acharam desse quadro. Eu vou começar agora a postar o podcast quinzenal e vou postar entrevistas. Eu ainda não sei se ainda vai ao ar, conforme esse vídeo é a primeira entrevista. Eu queria saber o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram dessa minha opinião, se vocês têm alguma coisa a dizer. Eu vou ver se eu coloco alguns artigos para vocês aqui, darem uma olhada depois, para vocês não serem fontes da minha cabeça, do embasamento desse vídeo. E pedir para você dar o like, porque senão a sua ex vai te ligar de noite, falando que tá com saudade, e você não vai ter forças de falar não. Isso vai ferrar seu 2025. Então, faz o favor de deixar o seu like, se inscrever e deixar nos comentários se vocês gostaram, alguma sugestão, alguma crítica, que isso também ajuda no meu engajamento. Então, é isso aí. Falou!